E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal Trezus, hoje para mais um vídeo de regras desse cara aqui, Holy, o Festival das Cores, que eu já fiz review, vou deixar o cardzinho aqui para vocês olharem. Um jogo família, super divertido, com uma visão 3D, o tabuleiro, a produção é demais, e é um jogo de padrões ali, tu vai ter que movimentar, né, teu peão e tocar a cor, então, cores não, é tinta, é cor, como eu falo no jogo, as fichinhas de cor, no teus adversários para pontuar, só que assim, para ela ficar num nível superior, que ela vai valer mais pontos no final do jogo, tem que ter uma ou outra embaixo, senão ela vai caindo. Então tu tem que cuidar muito aonde tu vai jogar, antes tu pode subir, depois que tu sobe tu não desce mais, então tem que estar muito bem planejado. Um jogo super divertido, as regras não são complicadas, as regras simples, e ainda tu pode ter um nível de dificuldade com algumas cartas especiais que tu bota no jogo. Mas esse então é aquele vídeo assim, ó, quero aprender a jogar, quero saber como é que funciona bem as regras, é esse vídeo. Então vamos lá conhecer as regras do Holy Festival das Cores. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui para as regras de Holy, né? Um festival de cores, jogo aí que chegou no Brasil pela Devir. Vai ser um pouco diferente gravar ele, porque ele tem esse tabuleiro aqui 3D, né? Então ele tem 3 camadas aqui pra gente olhar, mas acho que vai dar para explicar bem as regras utilizando a parte de cima, né? Então, pessoal, preparação do jogo, muito simples, montar o tabuleiro aqui, você tem que cuidar que é o seguinte, o tabuleiro tem um sistema de coordenadas. Então aqui, por exemplo, ó, A, B, C, D, F, né? A, B, C, D, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês têm que montar de acordo que fique os números alinhados e quando tu montar os três níveis, tu tem que ter a mesma disposição, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, no segundo e no primeiro andar, sempre na mesma posição e a mesma coisa para as letras, porque isso é um sistema de coordenadas. Quando tu ficar com dúvida se uma coisa está em cima da outra, tu olha, né? 4D, aqui é o 4D, então tá em cima ou não tá em cima, que vai ser importante. E aí tu monta ele com esses engates que vem aqui, né? Para tu formar esse tabuleiro 3D. O que mais tu vai fazer? Tem essas fichinhas aqui que são as fichinhas de guloseimas. Tu vai colocar elas aonde? Nesses espaços aqui, ó, nesses 2 espaços que são perpendiculares aos cantinhos, né? Nos 8 espaços que tem. Tu vai colocar uma em cada no segundo andar e lá no primeiro andar, aqui embaixo, ó, eu vou colocar 2 de cada nesses 8 espaços aqui. Então são 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui no primeiro andar e uma em cada no segundo andar. Cada jogador vai receber as suas fichinhas de cor, na cor que escolheu aqui, né? Botei 4. Uma carta resumo das ações do jogo, então essa cartinha aqui é a carta que dá o resumo do jogo. O seu peão, e aí o peão vai aonde? Ele vai bem na fichinha de canto aqui, no espaço de canto, só que lá no primeiro andar. Então vai ter aqui um peão de cada jogador em cada um dos 4 cantos lá do primeiro andar, né? Vocês não estão enxergando bem, mas tá cada um peãozinho ali nos cantinhos onde os jogadores começam. E cada um recebe também seu baralho, vai embaralhar e vai botar uma carta na mão inicialmente. Então todos os jogadores eles vão ter apenas uma carta na mão inicialmente. Então vamos botar aqui que essa aqui é a mão de cada jogador, né? Então os jogadores vão ter aí uma carta na mão. E é isso aí, estamos quase setado, quase pronto. Já ia esquecendo, né? Aqui o tabuleiro de pontuação e cada um com o seu marcador, que quando passar de 50 vira. E essa aqui é a ficha de primeiro jogador, que a gente vai escolher o jogador que tiver a roupa mais colorida ou um critério à tua escolha. E aí, feito isso, nós estamos prontinhos para começar o jogo. Ainda existe, pessoal, uma regra opcional, que são essas aqui, dessas cartas, tá? Que são as cartas de disputa. Essas cartas, elas modificam o jogo. Por exemplo, essa aqui, o guloso, 2 pontos por cada ficha de guloseima no final. Elas pontuam também de outra maneira, mas vão pontuar também além disso aqui. Nas primeiras partidas não é recomendado colocar, se tu quiser conhecer o jogo, mas o manual recomenda 2. Ele diz que tu pode abrir até 3. Então tu vai abrir 1, 2 ou 3, tu pode fazer isso aleatoriamente, ou os jogadores podem escolher quais fichas eles querem para cada um do jogo para pontuar. Então são bastante, né? Não vou explicar uma por uma aqui, mas elas mudam pontuação em algumas regras do jogo. Mas é uma regra opcional. Mas o manual recomenda abrir 2 dessas. Pessoal, como é que é o resumo da rodada? Cada jogador vai fazer o seguinte, vai fazer a sua ação
Tu tem 3 ações possíveis para fazer, sendo que tu não precisa fazer todas. Uma é obrigatória e as outras 2 são opcionais, mas tu pode fazer em qualquer ordem. Tu não é obrigado a fazer a mandatória, que tu é obrigado a fazer primeiro. Tu pode fazer ela por último, por exemplo. Fez as ações, passa para o próximo jogador e aí tu repõe tua mão de cartas para 3. Isso mesmo, no início tu sai com uma carta, mas ao final da primeira rodada, tu já vai ter 3 cartas na mão sempre. Tu vai sempre repondo a tua mão para 3 cartas. E os jogadores vão andando assim até que dá o start de fim de jogo. Que eu vou explicar mais pra frente, mas é quando todos os jogadores não puderem mais fazer jogadas, né? E pode acontecer de tu parar de jogar e os outros jogadores continuarem jogando. Bom, pessoal, agora então eu vou explicar como é que são essas ações, cada uma. Eu vou explicar aqui em cima, mas lembra, o jogo vai começar lá embaixo e uma das ações é subir, e aí eu vou explicar como é que é a ação subir. Então, vamos começar aqui, eu vou botar os peões aqui em cima para poder explicar para vocês como é que funcionam as movimentações. Na verdade, não só as movimentações, né, mas as ações. Existem 3 ações, que é arremessar uma cor, e aí tem 2 maneiras de fazer isso, e essa é obrigatória a fazer, tu é obrigado a fazer, não precisa ser a primeira, mas tu é obrigado a fazer. Depois tu ainda pode se mover ou subir, então tu pode fazer as 3 coisas na ordem que tu quiser, mas tu não é obrigado a fazer o mover nem o subir. Pessoal, então primeira ação, arremessar uma cor, tá? O jogador vai fazer o quê? Ele tem 2 opções. Ou ele joga uma carta dele que está em sua mão aberta, né? E vai fazer o quê? Vai jogar ela aberta e vai fazer o padrão. As cartas, elas têm 2 tipos. Elas têm as que têm esse símbolozinho, essa estrela, e as que não têm. Vamos começar com essa aqui que não tem, por exemplo. Então o jogador ele pode virar essa carta da maneira que ele achar melhor aqui. Então, por exemplo, ele poderia jogar essa carta dessa maneira. Repara, a peça dele tem que ser uma das cores do padrão. Então, se ele quiser jogar nessa posição, se ele tivesse, ele poderia considerar que essa daqui é a posição dele, e aí ele ia colocar o quê? Cores, né? Fichinhas de cores nessas outras 2 posições para fazer o padrão. E tu pode rotacionar a carta, né? Tu só tem que respeitar que os 3 coloridos têm que estar dentro do tabuleiro. Os outros não precisa, mas os coloridos têm que estar dentro do tabuleiro. Pessoal, já vou explicar um conceito muito legal do jogo aqui, né? Bom, antes deixa eu explicar só essa carta. Qual é a diferença da carta com a estrela? A diferença é que a estrela é a posição em que tu está. Então, se ele jogar essa carta naquela posição ali, ele vai ter que colocar o quê? Uma ficha aqui, outra ficha aqui e outra ficha aqui para fazer o quê? Esse padrão. Claro que lembrando que ele pode movimentar. Já vou explicar um conceito do jogo que é o seguinte: por que tem os níveis? É que essas fichas elas só ficam em cima se tem uma outra ficha de cor abaixo. Basicamente, pessoal, no manual vem um gráficozinho mostrando bem claro isso. Essas fichas aqui, elas só ficam paradas se tiver uma outra ficha exatamente abaixo. Tem que ser uma ficha de cor. Não conta guloseima. Por exemplo, nesse momento, se eu botasse essa ficha aqui tem uma guloseima, então não para, ela vai parar lá no primeiro andar aonde tem uma guloseima. E não importa, tu pode botar essas fichas aonde tem guloseima, não tem problema. Então tu tem que sempre cuidar. O que pode acontecer? Se tiver uma ficha já aqui embaixo, então ela para. Se tu tiver no segundo andar e não tiver uma ficha embaixo dela no primeiro andar, ela cai para o primeiro andar. Então é sempre a ideia. A única coisa que impede que elas caem é outra ficha de cor. Se tiver um jogador embaixo, ela vai cair naquele jogador ali também. Muito bem, o que acontece se eu tivesse feito assim? Eu tivesse feito esse padrão dessa carta e tivesse acertado a minha ficha em cima desse jogador aqui. Bom, isso é dado um arremesso direto, tu acertou diretamente o adversário. Essa ficha vai ficar na reserva do adversário até o final do jogo, então vai ficar ali que vai dar ponto. E quando tu faz isso, tu ganha imediatamente um ponto. Então é a maneira de tu ganhar pontos durante o jogo é fazendo o quê? Um arremesso direto, quando tu acerta a partir de uma carta um adversário. Uma coisa que poderia ter acontecido é esse adversário estar no andar de baixo, e aí o que acontece? A ficha cai aqui e ela vai cair em cima dele. Bom, nesse caso ela vai para a provisão de novo do adversário, mas tu não ganha o ponto. O arremesso direto é só quando é no mesmo andar, tá? Deixar isso bem claro também sobre o impacto direto. Uma outra coisa bem interessante é o seguinte, tá, pessoal? Se um outro jogador for fazer colocar fichas, ele não pode colocar fichas onde já tem uma ficha colorida. Isso aqui não pode fazer. É o único lugar que a ficha não pode entrar é onde já tem uma ficha colorida. Tu pode colocar em espaço de guloseimas e também pode colocar em espaços ali de outro jogador, como eu expliquei. Se tu colocar num espaço de guloseima, tu não recolhe ela, tu vai recolher ela de outra maneira que eu já vou explicar também.
E se tu for colocar e tu não tiver fichas suficientes para fechar o padrão, tu coloca quantas tu puder. Aí depois disso tu descarta a carta. Outra maneira de fazer essa ação é o seguinte, é tu botar uma carta de cabeça para baixo no teu baralho, sem mostrar qual é o padrão que tu está descartando, e aí tu pode colocar uma ficha colorida em qualquer lugar do teu andar. Detalhe, isso não pode ser colocado aonde? Onde tem um peão. Tem que ser um lugar vazio agora, tu não pode colocar onde já tem um peão. Vazio ou com guloseimas, tá, pessoal? Não necessariamente pode ser guloseima, só não pode ser num peão, tu não pode fazer um impacto direto com essa ação. E aí tu vai simplesmente colocar uma ficha ao invés do padrão. Um detalhe, tu não pode fazer essa ação 2 turnos seguidos, por isso que tu bota a carta de cabeça para baixo para marcar. No próximo turno eu não posso fazer essa ação novamente. Aí vem as ações opcionais, pessoal. O mover, o que é o mover? O mover, tu pode te mover para qualquer lugar, né, no teu andar, obviamente onde não pode ter um outro peão. Se tu move para um espaço que tem uma ficha colorida, seja tua ou não, essa ficha vem para o teu estoque. Se eu pegar uma ficha adversário, por exemplo, me mover para um espaço onde tem uma ficha do adversário, ela vai ficar aqui no meu estoque até o final do jogo, que vai valer ponto para o meu adversário. Aqui não tem, mas no segundo e no primeiro andar tem guloseimas. Se eu parar no lugar onde tem guloseimas, e vamos dizer que já tem uma ficha minha ali, eu recolho tanto a guloseima como a ficha. Eu posso recolher minha ficha para voltar aqui para eu usar novamente. E as guloseimas também podem dar pontos no final do jogo. E a última ação possível é o subir, pessoal. O subir, obviamente, tu tem que estar no primeiro ou no segundo andar, e uma vez feito, tu não pode mais voltar. Só que para subir, tu tem que estar cercado na perpendicular de todos os lados por fichas de cores. Então tem que ter uma situação assim, ó. Se eu estiver nessa situação, vamos dizer que eu estou lá no primeiro andar, aí eu posso subir para o andar, né? Então eu vou pegar meu peão e vou passar para o andar em cima na mesma célula. Se tiver um adversário exatamente em cima de mim, eu não posso subir. O espaço tem que estar livre ali de peões para eu poder subir. Subiu uma vez, tu não volta mais, não tem mais como voltar para baixo nesse momento. E uma coisa importante, nas laterais não é possível, nas bordas não é possível subir. Mesmo que esteja essa situação aqui, como aqui não tem, ó, ficha colorida, tu não pode subir da borda para o andar mais acima. Bom, e essas são as 3 ações. Lembrando, pessoal, sempre que tu largar fichas coloridas do terceiro no segundo andar, tu tem que ver se tem uma ficha logo abaixo, senão elas caem. Uma coisa que eu não expliquei ali na hora que a gente se move, que eu já ia esquecer, é o seguinte. Se tu te moveu lá no andar de baixo e tu recolheu uma ficha, e aqui em cima, exatamente em cima dele, tinha uma outra ficha, essa ficha cai e tu também recolhe ela. Se tu fizer isso lá no primeiro andar, pode acontecer. Tu tira uma ficha, cai a do segundo, cai do terceiro, todas caem em cima de ti e tu recolhe. Tem que cuidar, né? Porque se cai em cima de ti, obviamente é do teu adversário, porque no momento que tu subiu, tu não pode mais descer, né? Então tem que cuidar que pode dar essa reação aí em cadeia. Pessoal, fez ações, fim de turno, o que tu vai fazer? Tu vai repor tua mão, tu vai comprar tua mão até ficar com 3 cartas. Então só na primeira rodada não tem 3 cartas na mão, nas outras tu vai ter sempre o quê? 3 cartas. E o jogo vai andando assim, em sentido horário, todo mundo realizando suas ações. Quando é que vai acabar o jogo para o jogador? Quando, no final do turno, acabar a provisão dele aqui de fichas, então tem que cuidar que às vezes tu vai ter que recolher para não acabar. Ou se acabar a tua mão de cartas. Acabou tua mão de cartas, também o jogo acabou para ti. No momento que todos os jogadores tiverem acabado o jogo por esses 2 motivos, aí sim se encerra a partida e a gente vai para a pontuação final. Pode acontecer muito raramente de tu ainda ter fichas, tu ter cartas e tu não conseguir arremessar. Por quê? Porque ou tu já fez essa ação no turno anterior de jogar uma carta e tu não consegue fazer os outros padrões, tu não tem como fazer os outros padrões das cartas na mão. Então o jogo também acaba para ti um pouco antes, então tu descarta as cartas e tu tá fora do jogo, mas esse é mais raro de acontecer. E agora sim, a pontuação do jogo, como é que funciona? A pontuação é muito simples, tu vai olhar quantas fichas tu tem da tua cor no primeiro andar, cada uma delas vale 1 ponto. No segundo andar, cada ficha tua vale 2 pontos, e no terceiro andar, cada ficha tua que ficou aqui no terceiro andar vale 3 pontos. Cada ficha tua que tiver no adversário, num estoque de adversário aqui, tu ganha também 2 pontos por cada ficha, né? Vai se comparar as fichas de guloseima que cada jogador tem, e para cada jogador que tem menos fichas que você, tu ganha 5 pontos a mais. Então, por exemplo, aqui estamos jogando em 4 jogadores,
o primeiro jogador vai ganhar 15 pontos, porque 3 vão ter a menos que ele. E se tu estiver jogando com as cartas de disputa, né, também faz a pontuação das cartas de disputa. E quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate, aquele que tiver mais fichinhas de cor espalhadas vence. Se ainda tiver empate, vai ser aquele que tiver mais fichinhas de guloseimas. E o último critério de desempate é que pela ordem de jogo, ou seja, quem estiver mais próximo do primeiro jogador, que eu acho um critério meio frustrante. Certo, pessoal? Então essas são as regras do Holy, um festival de cores. Espero que tenham gostado, achei mais desafiador explicar, porque eu não consigo explicar no primeiro andar, até pensei em desmontar, mas acho que assim ia ficar melhor, mas acredito que deu para entender, botei também o gráficozinho para vocês entenderem essa questão das cores. Mas vejam, é um jogo de regras muito simples, bem divertido e, pessoal, a produção desse jogo é maravilhosa. Esse aqui, tabuleiro em 3D, as fichinhas que são pintadas, né, os marcadores, tudo uma bela produção. Então, espero que tenham gostado. Até o mais, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.